Ô galera, o negócio é o seguinte. Estática. Eu só preciso que tu conheça as leis de Newton, saiba decompor vetores para trabalhar com estática de ponto material. Eu vou fazer uma situação que no vestibular já não é considerada fácil em hipótese nenhuma. Uma situação bem clássica, onde eu vou pendurar um objeto lá com uma certa massa, 30 kg, vou te fornecer os ângulos que essas cordas fazem com o teto, os valores famosos 37 e 53 graus, vou chamar as cordas de 1, 2 e 3 e vou perguntar, sabendo que a aceleração da gravidade no local é 10 metros por segundo ao quadrado, determine as trações nas cordas 1, 2 e 3. Qual é a força atuando em cada corda? E mais uma vez, o jeito mais foda de resolver é o jeito que ensina mais, é o jeito que vai te deixar mais poderoso, mas é o jeito mais chato e mais difícil. Eu vou te dar 3 técnicas diferentes para resolver esse problema. E vou começar pela técnica que resolve todos, a técnica Ninja Mutante Power Plus que resolve todos. As outras técnicas são limitadas. Então vamos começar pela técnica da decomposição. Por decomposição. Por decomposição, cara, essa técnica é ninja, bicho. Vai resolver todo e qualquer problema de estática do ponto material. Começamos fazendo o diagrama de corpo livre. Naquela caixinha. Isso não vai mudar para nenhuma das técnicas. Tem o peso e tem a tração 3. Se ele está parado, a força resultante é 0. Eu poderia dizer que a força que atua para cima é positiva e a que atua para baixo é negativa. Portanto, então T3 menos o peso é igual a 0, ou T3 é igual ao peso. Claro que eu já poderia escrever, né, que T3 é igual ao peso automaticamente, né? Só fiz mais completinho, porque agora nós vamos precisar disso. O que é peso? M vezes G. Como a massa é 30 e a gravidade é 10, 300 newtons. Essa parte não ia mudar em nenhuma das 3 técnicas que eu vou te apresentar. A T3 nós já sabemos, a tração 3, aí era meio óbvio. O segredo agora é que eu vou pegar aquele ponto de união entre as cordas 1, 2 e 3 e vou fazer o famoso diagrama de corpo livre. Eu vou representar as forças que atuavam naquele ponto material. Claro que o T3 está atuando para baixo. Claro que o T1, por ser uma corda, tração, né, uma força feita por uma corda, é só puxando uma corda, não pode empurrar, né, um objeto. E aqui tem o T2. Por noções básicas de geometria, ficaria fácil provar que esse ângulo aqui é 37, alternos internos, e esse ângulo aqui é o 53, concorda comigo? Vou fazer então o meu eixo X e o meu eixo Y. Vou fazer o meu eixo X na horizontal. Vou fazer o meu eixo Y na vertical. E vou colocar os ângulos 37 e 53. Sempre que no nosso diagrama de corpo livre os vetores estão oblíquos, a gente automaticamente decompõe. Esse é o T2x. Esse é o T1x. T1y. T2y. Observe que o aluno tem que estar organizadinho com o desenho para não se perder, né? Nós já até poderíamos colocar um na massa e escrever, né, que o T2x é T2 vezes, como está com ângulo, cosseno. O T2y é T2 vezes, como está sem ângulo, seno. O T1x é o T1 vezes, com ângulo, cosseno. O T1y é T1 vezes, sem ângulo, seno. Observem como o trabalho é árduo pelo método Ninja Mutante Power Plus. Depois que tu faz teu diagrama de corpo livre, decompõe os vetores, por isso por decomposição. Tu só tem que lembrar que aquele ponto está em equilíbrio, ou seja, a força resultante é 0. E aí tu olha para o eixo X, olha para o eixo Y e escreva verdades. Olhando para o eixo X, para que a resultante seja 0, o que eu posso falar do T1x e do T2x? São iguais, né? Eu poderia escrever que T2x menos T1x igual a 0, ou já escrever que em módulos
Em módulo, eles são iguais. Olhem para o eixo Y, meus queridos. O que eu posso escrever sobre essas forças? T1Y mais T2Y, as duas forças que apontam para cima, é igual ao T3, que é a força que aponta para baixo. Essa é a física. O resto é matemática básica. A continuação não é física, né? É matemática básica. Então vamos lá. Quem é o T1x? O T1x é T1 vezes 0,8. Eu deveria ter fornecido a vocês, né? Que o seno de 37 é igual ao cosseno de 53, que é 0,6. Que o seno de 53 é igual ao cosseno de 37, que é igual a 0,8. Então, o T1x já foi calculado. T2x é o T2 vezes cosseno de 53, 0,6. Quem é o T2y? É T2 vezes 0,8. Quem é o T1y? É o T1 vezes 0,6. Já que o T1 é igual ao T2x, o T1x é igual ao T2x, o T1x eu vou substituir por T1 vezes 0,8 e o T2x eu vou substituir por T2 vezes 0,6. O T1y, quem é o T1y? É T1 vezes 0,6 e o T2y é T2 vezes 0,8. Isso é igual a T3, nós já sabíamos que o T3 vale 300. Aqui um momento delicado, se o aluno resolve isolar T2 e não T1, vai dar uma dor de cabeça terrível. Porque aí tu vai ter uma dízima periódica, né? E se tu não está acostumado a ignorar as dízimas e trabalhar com fração, tu acaba te atrapalhando. Aqui não vai ter problema, tu vai dar 3/4 e vai dar 0,75. Ou podes usar o 3/4 também, que vai ser muito bem-vindo. Isolou numa? Substitui na outra. No lugar do T1 eu posso colocar 0,75 T2 vezes 0,6 mais 0,8 T2, eu posso colocar o número para frente, né? Igual a 300. 6 vezes 5, 30, foi 3. 42 mais 3, 45, vai dar 0,45. 0,8 mais 0,45 dá 1,25. E está multiplicando, passa dividindo. 1,25 é o mesmo que 5/4, né? Então eu prefiro dividir por 5, multiplicar por 4. Dividir por 5 dá 60, multiplicado por 4 dá 240 newtons. Tu vê, né, cara? Como as frações são gente fina e os números decimais são uma merda. Eu achava o contrário. Até pouco tempo atrás eu achava o contrário. Iludido com a preguiça de aprender frações, né? Eu achava que os números decimais eram legais e as frações do mal. Tu vê como a gente se ilude nessa vida. T1, quem é a tração 1? É 3/4 vezes 240. 240 dividido por 4, 60 vezes 3, 180. Acabou. Se nós tivéssemos dinamômetros instalados nas cordas, nós perceberíamos que a corda 1 está sendo tracionada por 130 newtons, a corda 2, 240 newtons e a corda 3, 300 newtons, obviamente. Tu vê, cara, é um método chatinho pra caramba. Diagrama de corpo livre, decompõe os vetores, escreve uma equação para x e uma equação para y, resolva o sistema de equação. É bastante coisa, é chato mesmo. O ninja é que esse método resolve todos os problemas de estática de todos os problemas de estática de ponto material podem ser resolvidos por esse método da decomposição. Mas olha que delícia que é usar outros métodos. Deixa eu te mostrar o método da poligonal. Poderia ser chamado de método da decomposição também, se tu quiser, tá? Agora, outro método. Método da poligonal. Método da poligonal. Esse método é muito comum nas engenharias, a galera dá bastante atenção para esse método. Eu lembro que na engenharia eu não gostava desse método. Apesar de eu achar, né, que tinha uma matemática básica, quando eu entrei na faculdade, uma matemática
básica boa, eu tinha dificuldade de entender o método poligonal. Vocês vão perceber que se a gente tem física básica boa, não se justifica ter dificuldade para entender ele. Dá uma olhada. O método poligonal, eu vou começar pensando nas forças que atuavam naquele ponto de encontro entre as cordas. Tinha a atração 1, tinha a atração 2 e tinha a atração 3. Quanto é que vai ser a soma dessas forças? A soma dessas três forças tem que dar quanto? Tem que dar 0, né? Porque a força resultante no cara é 0. Se eu somar T1, T2, T3, tem que dar 0. Então, para começo de conversa, o T3 vai ter que ser maior que o T1 e o T2. Como é que a gente soma vetores? Duas formas, né? Ou a gente bota bundinha com bundinha, faz o paralelogramo e desenha o vetor resultante. E tem o método, né, o método polígono, que é bundinha na cabecinha, bundinha na cabecinha, bundinha na cabecinha, e o vetor resultante sai do primeiro e vai até a extremidade do último. Tudo bem? Vamos aplicar o método polígono. O método polígono ficaria assim: eu primeiro vou copiar um dos vetores, vou copiar o T3. Para somar com o T1, eu vou pegar o T1 e vou botar a bundinha na cabecinha. Aceitou? A origem do vetor, do próximo vetor, foi colocado na extremidade do vetor anterior. E como é que eu sei que ao colocar o T2, bundinha na cabecinha, como é que eu sei que o vetor T2 vai ter que se encaixar com a origem do vetor T3? Por que eu sei que tem que formar um polígono fechado? Porque a resultante é... E a resultante sai do último vetor e vai até a extremidade do primeiro. Se houvesse distância entre a extremidade do último e a origem do primeiro, a resultante não seria 0. O que me garante fechar a poligonal é o fato de a resultante ser 0. Pô, peraí. Pô, dá para saber o ângulo, né, entre o T1 e o T3, não dá? Se esse ângulo aqui é 90 graus... Aquele ali é 37, tu aceitas que esse aqui deve ser 53? É, né? Que é OPV com aquele ali de cima, né? Não, não é. Agora é. Certo? Esse ângulo de 53 está presente aqui, concorda comigo? 53. Também daria de perceber que esse ângulo aqui é 90 graus também, né? Certo? 37 com 53 dá 90. 90 mais 90, que é meia volta, né? Então eu consigo perceber que ali é 90 graus. E, cara, que é isso? É um triângulo retângulo, a coisa mais boba que existe na trigonometria, né? E a hipotenusa mede 300. Se eu fizer seno de 53, é o cateto oposto sobre... A hipotenusa, não dá para acreditar, cara. Seno de 53, 0,8. Está dividindo, passa. Olha só a conta que eu tive que fazer. Eu tive que fazer uma multiplicação idiota. Compara com as 1000 contas que nós fizemos antes. É irresistível. Eu tive que usar seno no triângulo retângulo para matar a questão. Meu Deus, deu até raiva de ter feito assim. Deixa eu ver se eu fizesse cosseno. Cosseno de 53 é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é o 300. Cosseno de 53, 0,6. Está dividindo, passou multiplicando. Atração na corda 1 deu 180 newtons. Não acredito, as mesmas respostas, só que com duas multiplicações idiotas. Cara, que método foda esse. Tu vê, né? O aluno tem que saber usar o método polígono para somar vetores e ter noções de geometria para poder transferir o ângulo daqui para cá, né? Eu acho que a parte perigosa é isso, é o aluno conseguir transferir o ângulo daqui para cá. Essa é a parte perigosa. Fora isso, é altos métodos. Delicadeza desse método. Se tu tiver mais de 3 forças, não vai formar um triângulo bonitinho, né? Talvez forme uma figura geométrica mais difícil de trabalhar. Então... o método poligonal eu só recomendaria ele para situações onde 3 forças estão envolvidas. Para mais forças, o método poligonal pode não ser bem-vindo, pode ficar mais difícil do que o outro método. E um outro método bastante interessante, a gente acaba chamando de teorema de Lamy.
O teorema de Lamy seria o equivalente à lei dos senos aplicada nos triângulos. Nós poderíamos aplicar o teorema de Lamy já diretamente aqui, ó. Só que aí se eu aplicar o teorema de Lamy aqui, não é teorema de Lamy, é a lei dos senos que eu vou aplicar. Como eu quero me distanciar do método poligonal, quero fazer de um outro método ainda diferente dos anteriores, vamos começar do zero. Eu primeiro vou representar qual era a situação das forças mais uma vez. Tinha a força T3 atuando vertical para baixo, tinha a força T1 atuando inclinada para a esquerda e tinha a força T2 atuando aqui assim mais ou menos. Nós já tínhamos visto que esse ângulo aqui é 37 e que esse ângulo aqui é 53. O teorema de Lamy diz que quando três forças atuam num ponto material, o módulo de cada uma das forças é proporcional ao seno do ângulo oposto. Quer dizer que para aplicar o teorema de Lamy eu vou ter que descobrir qual é o ângulo entre as forças. Se aqui embaixo é 90 e ali em cima é 37, esse ângulo todo é 127. Se aqui embaixo é 90 e ali em cima é 53, esse ângulo todo é 143. Como o total é 360 e aqui ao todo eu já tenho 270, sobrou 90 graus. O teorema de Lamy diz que uma das forças dividido pelo seno do ângulo oposto, seno de 143, é igual a outra força multiplicada pelo seno do ângulo oposto. Exatamente como na lei dos senos da matemática. Quem é o T1? Não sei. Quanto é o seno de 143? O aluno tem que lembrar, né, do círculo trigonométrico, que o ângulo de 143 estaria por aqui, né? Formando um ângulo de 37 com 130 graus, certo? Portanto, ele vai ter exatamente o mesmo seno que o ângulo de 37, né? Vão ter a mesma projeção, concorda comigo? Então, tu vê, o cara tem que manjar um pouco de círculo trigonométrico para perceber que o seno de 143 é o seno de 37, que é 0,6. T3 nós calculamos lá no começo da brincadeira, 300. E o seno de 90 quanto é mesmo? 1. Está dividindo, passa multiplicando, 180 como outrora. Caramba, como foi prático, uma conta idiota, uma conta só, acabou. T2 dividido pelo seno do ângulo oposto, seno de 127, é igual a T3 dividido pelo seno do ângulo oposto. O T2 eu quero descobrir. Se esse ângulo aqui fosse 127, nós saberíamos que está fazendo um ângulo de 53 com a horizontal. Portanto, vai ter o mesmo seno que o ângulo de 53. Quanto é que era o seno de 53? 0,8. Isso é igual a 300 dividido por 1. Está dividido, passa multiplicando, 240 newtons. Teorema de Lamy. Agora, o ideal é tu escolher um método de repente, né? Não vem com essa. Escolha todos, aprenda todos. Aí tu passa, porra. Eu vou fazer só o da poligonal. Não, cara, vai que dá merda no teu vestibular, o cara bota uma questão satânica. Não, aprenda todos. Aprender todos os métodos é exercitar a lei dos senos da matemática, exercitar triângulo, retângulo no método da poligonal, exercitar geometria básica. Aprende tudo de uma vez, pô. Enche de ferramenta teu bolso. Enche de armas para ir à guerra no final do ano. Certo, meu querido? Vamos agora resolver um problema de estática de corpo extenso, usando a ideia de momento que eu mostrei na primeira aula.